Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo neste dia 9 de dezembro de 2024. Gente, o ano do Flamengo terminou, mas estamos aí a pouco mais de um mês da estreia do Flamengo em 2025, eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. Vocês sabem que alguns jogadores, Lohan, Carlinhos, acabaram saindo de férias mais cedo, saíram lá no dia 27 de novembro, para no dia 27 de dezembro os caras estarem de volta, se juntarem ao Sub-20 do Flamengo e então poder dar início ao Campeonato Carioca, que começa efetivamente para o Flamengo no dia 11 de janeiro. Então, gente, daqui a pouco mais de um mês, se hoje é dia 9, 11 de janeiro, um mês e 2 dias, veremos o Flamengo em campo novamente. Desta vez, na estreia do Carioca contra a equipe do Boa Vista. O jogo está marcado para o Maracanã. Eu já tenho a tabela do Campeonato Carioca para poder mostrar para vocês. Está bem aqui. Primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada e quarta rodada. Na primeira rodada, o Flamengo joga no Maracanã contra o Boa Vista no dia 11. Na segunda rodada, ainda a definir, Madureira e Flamengo se enfrentarão no dia 15, na terceira rodada. Flamengo e Nova Iguaçu no Maracanã. Na quarta rodada, o Flamengo vai enfrentar o Bangu, ainda sem lugar a definir. Aqui, dia 11, primeira rodada. Aqui, dia 15, segunda rodada. Aqui, dia 18, terceira rodada. E aqui, dia 22, quarta rodada do Certame Carioca. Ou seja, a gente se despediu do Brasileirão ontem, e hoje eu já estou trazendo para vocês a tabela do Campeonato Carioca 2025, que já começa no dia 11. Carlinhos, Lohan, Diogo Alves e o Cleiton, que foram os 4 jogadores que saíram de férias primeiro, terão a missão de, junto com o Sub-20 do Flamengo, iniciar uma boa temporada no ano que vem. E olha, isso tudo aqui em janeiro, tá? Porque no dia 2 de fevereiro, o Flamengo tem um encontro marcado, só que é contra a equipe do Botafogo, e dessa vez não é no Rio de Janeiro, não. É na minha linda Belém do Pará. No dia 2 de fevereiro, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Botafogo, que se sagrou ontem campeã brasileira. Botafogo repete um feito que só Flamengo e Santos, o Santos do Pelé, conseguiram fazer. O Santos do Rei Pelé conseguiu ser campeão brasileiro e da Libertadores América em 2 oportunidades. Mengão queridão, em 2019, realizou esse feito. E agora, em 2024, o Botafogo também consegue. Aliás, o Botafogo tá de parabéns por tudo que fez e tal. O Flamengo deu uma parada no tempo, tá na hora de dar uma evoluída em tudo dentro do departamento de futebol do Flamengo, em absolutamente tudo mesmo, porque agora a gente está muito atrás, na minha humilde opinião, no departamento de futebol do Palmeiras, do Botafogo, do Internacional de Porto Alegre, do Fortaleza. Estamos muito atrás desses times, sim. E, aliás, vocês se lembram que no começo do ano, quando a gente fazia o Jornal VVP, eu, Matheus e Miriane, eu falei para vocês e para eles, e eles discordaram de mim, que Corinthians não ficaria no G4, Bahia não ficaria no G4, que o Atlético Paranaense lutaria para não cair. O que aconteceu? Bahia ganhou o prêmio de fair play, só, mais nada. Não ficou no G4. Corinthians vai para pré-Libertadores assim como o Bahia, mas não ficou no G4. E o Atlético Paranaense acabou caindo, né? Então aquela previsão que eu fiz no início do campeonato, que foi uma previsão contra as expectativas do Matheus e da Miriane quando a gente sentava aqui para fazer o Jornal VVP, eu acertei, eles erraram. A Miriane estava me lembrando disso ontem, né? Atlético Paranaense que cai no ano do seu centenário. Precisava de um golzinho só para ficar na Série A. E acabou cometendo um pênalti contra o Atlético Mineiro e caíram. Bom, mas isso não é problema nosso. O lance nosso é o seguinte: terminamos na terceira colocação, tivemos na seleção do campeonato valores como o Wesley e como o Gerson. E só não tivemos o Pedro ali em cima porque ele se lesionou. Inacreditavelmente, o Pedro só foi superado como artilheiro do Brasileiro ontem, com o gol do Yuri Alberto no jogo do Corinthians. Senão, o Pedro teria terminado a temporada como artilheiro do Brasil, mesmo tendo 3 meses sem jogar, 3 meses lesionado. Isso prova
que o Pedro vinha numa temporada estapafúrdia e extraordinária. Agora, não fiquem receosos, não. 2025 não vai ser o ano do Pedro de novo. Mas para 2026, com um time renovado, com um time ajustado, com um time certinho, e se Deus quiser, multicampeão nas mãos do Felipe Luiz, o Pedro vai voltar a brilhar pelo Flamengo. Sim, 2026, você escutou certo. O Pedro deve retornar no segundo semestre do ano que vem, ali para agosto, setembro. Até ele ficar bom de verdade, o ano já praticamente fechou, o ano praticamente passou. Então, infelizmente, com essa lesão muito grave do Pedro, a gente só deve tê-lo 100% mesmo a partir do final do ano que vem para o começo de 2026. É incrível, né? A gente falando do Flamengo que volta daqui a um mês já a jogar, e o Pedro tão distante assim. O mesmo vale para o Matias Vinha, que também só deve estar 100% em 2026. Mas, como se trata de um lateral esquerdo, talvez ele consiga ir retomando o ano que vem. Agora, a qualidade técnica que ambos têm, Vinha e Pedro, a gente só deve ter de novo, de verdade, em 2026. Se não fosse a lesão, eu tenho certeza que o Pedro estaria encabeçando aqui os atacantes. Agora, é impressionante como o Flamengo tomou ferro com o tal do Luiz Henrique, né? Eleito o craque do campeonato. O Flamengo passou mais de um mês na Espanha tentando contratar o Luiz Henrique. João Testo foi lá e em uma semana conseguiu trazer o jogador sem ir à Espanha. Daqui do Brasil, ele atravessou a negociação e conseguiu contratar o Luiz Henrique. A diretoria do Flamengo, seja ela quem for, porque hoje nós temos eleição no Flamengo e hoje se definirá quem será o novo presidente do Flamengo, independente do nome que assuma, a gente tem que ter muita velocidade na contratação. Felipe Luiz disse que escolher um substituto para o Gabriel é uma missão que vai começar a partir de amanhã e que ele está sem pressa. Isso ele passa para a torcida. Internamente todos estão com muita pressa de trazer um novo centroavante para o lugar do Gabriel Barbosa. Até porque não dá para contar apenas com o Gonzalo Plata. Plata, para mim, foi um dos grandes destaques do Flamengo nessa reta final de temporada. Não só pelo gol antológico que ele marcou lá em Belo Horizonte, em cima do Atlético Mineiro, mas pela versatilidade que ele tem se mostrado. Joga na esquerda, joga na direita, joga como falso 9. E segundo declarações que ele vem dando à imprensa equatoriana, ele está empolgado, feliz no Flamengo e quer ajudar o Felipe Luiz naquilo que o Felipe precisar. Internamente, o Flamengo discute nomes de Isidro Pita até Roberto Firmino, passando por Roger Guedes, Anderson Talisca, que são jogadores que verdadeiramente não são centroavantes. Mas o Felipe Luiz já falou que quer um jogador versátil, que é um jogador que possa atuar em mais do que uma posição, que consiga dar para ele opções para ele poder movimentar o elenco rubro-negro com e sem o Pedro. Por isso, o Roberto Firmino cai do início da fila e vai lá para o final. Um atacante de mais idade, como ele ou como o Vegete, que muitos ficam falando, não tem mais a versatilidade que o Felipe Luiz precisa que se tenha para ele poder trabalhar no ano que vem. E não caiam em nenhuma lorota. O Felipe Luiz segue como treinador do Flamengo para 2025. Nenhum diretor técnico que veja o desempenho e o aproveitamento que o Felipe Luiz teve desde que assumiu o Flamengo vai ter coragem de tirá-lo. Não existe. Ainda que um ou outro diga, o meu diretor técnico vai avaliar. O cara vai avaliar, vai ver que o Felipe tem mais de 80% de aproveitamento, vai ver que o Felipe é um cara respeitadíssimo na Europa e vai ver que o Felipe é um cara que prima pelo profissionalismo, que prima por uma gestão de futebol mais profissional, mais de acordo com aquilo que tem dentro da Europa. O cara não vai tirar o Felipe Luiz de treinador do Flamengo. Ah, mas tiraram o Dorival Júnior. Mas o Dorival Júnior estava longe de ser unanimidade no Flamengo. Mais longe. Eu mesmo sempre achei que o Dorival Júnior é treinador de tiro curto. É aquele treinador que chega, resolve, ganha e depois ele perde o elenco. Então, quando se trocou o Dorival em 2019 e quando se troca o Dorival em 2022, o Dorival já tinha perdido muita coisa no elenco, já tinha perdido, por exemplo, em 2022, a magia que ele tinha trazido para o elenco rubro-negro. Ganhamos a Libertadores a duras penas e a Copa do Brasil idem, mas ganhamos. Obrigado, Dorival. Mas a equipe já não estava desempenhando mais, não estava performando mais da maneira que se queria e o Dorival não era unanimidade. Por isso se trocou lá.
Agora o Felipe é talvez a única unanimidade dentro do Flamengo hoje. Promoveu muito bem o Everton Araújo a titular dos últimos 7, ele foi titular 6 vezes. O Felipe sabe lidar com a base. Ontem, durante a coletiva de imprensa do Felipe Luiz, os sub-17 foi lá e o Felipe parou a coletiva para ir lá dar um abraço nos moleques, para conversar com os moleques. Chegou a falar até no nome do centroavante do sub-17 para substituir o Gabriel, que a gente sabe que não tem como, mas ele tá antenado, ele tá de olho. O Felipe Luiz hoje, ele faz parte da engrenagem do Flamengo. Ele ter passado, ainda que brevemente, pelo sub-17, sub-20, deu ele uma visão ampla daquilo que ele pode contar. E não é passar de passagem, ele trabalhou com esses caras. Então ele conhece o íntimo desses jogadores. Ele vai poder ajudar muito na transição do sub-17, do sub-20 para os profissionais do Flamengo. Então, gente, ninguém é maluco de chegar lá e tirar o Felipe Luiz e não manter o Felipe Luiz como o treinador rubro-negro em 2025. Eu serei o primeiro a protestar se isso acontecer, independente de quem vencer as eleições hoje. Ó, curta, comenta, compartilha, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra, de deixar o seu like, comentar aquilo que você está pensando sobre os tópicos que a gente está colocando aqui e de lambuja, se der, dá uma passadinha no meu canal no Mundo Agora. Eu postei um vídeo ontem lá que eu achei mega interessante, muito legal mesmo, e agora a gente vai falar sobre as pirâmides egípcias e como elas foram construídas. Foram aliens? Qual foi a tecnologia que os egípcios usaram para construir aquelas gigantescas pirâmides? Fica antenados no nosso canal, porque tem muita teoria da conspiração por trás da construção das pirâmides do Egito. Mas, voltando a falar do Mengão queridão aqui, tem algumas situações de chegada e saída de jogadores também no Flamengo, né? Que vão ser debatidas pelo Felipe Luiz. Há uma expectativa de uma saída do Davi Luiz, mas, pelo que eu apurei de ontem para hoje, e aí é assim, gente, a gente vai apurando, vai trazendo uma informação por cima e tal, ele deve permanecer até o final do Campeonato Carioca, na pior das hipóteses, hoje, tá, gente? Hoje. Aí amanhã assumir outro presidente, tudo pode mudar, mas hoje, na pior das hipóteses, ele fica apenas até o final do Campeonato Carioca e depois ele deixaria o Flamengo. Mas a ideia é ter um jogo de despedida do Davi Luiz também, que está pensando em parar, tá? Se o Davi Luiz pensar em parar, o Flamengo pode dar a ele até o final do Campeonato Carioca como contrato, para ele poder jogar o Carioca, ter sua festinha de despedida e aí encerrar a carreira, podendo mais adiante, dependendo da gestão que vencer, vir a trabalhar no Flamengo junto com o Diego Ribas, dependendo da gestão que vencer, e junto com o Felipe Luiz também. O Wesley é um jogador hoje que está envolvido nas principais negociações do Flamengo. Deve ser a venda mais cara do Flamengo em 2025. O Flamengo quer que o Wesley só seja vendido após o Mundial de Clubes. Mas o assédio está muito grande. O próprio Pilhado trouxe ontem o Tottenham da Inglaterra, que já sentou com o Marlon, um dos representantes do Wesley, para conversar. Eu confirmei essa informação com pessoas próximas do empresário Marlon. O Wesley hoje, ele vive uma reta final boa de incertezas na vida dele. Depois de ter sido declarado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro esse ano, o Wesley não sabe se vai a Florianópolis, o Wesley é de Floripa, tá, pessoal? E vai começar a curtir as férias dele lá, ou se ele permanece no Rio de Janeiro. Ele tem um motivo muito especial para permanecer no Rio de Janeiro. A ex-companheira dele tá na reta final de gravidez e ele tá há dias de se tornar papai pela primeira vez. Então ele está pensando em permanecer no Rio de Janeiro, e aí ele permanecendo no Rio de Janeiro, ele poderia estar acompanhando de perto as conversas para ele poder deixar o Flamengo já em janeiro. Vai ser muito difícil o Flamengo segurá-lo em janeiro, muitas equipes o querem, e ele ainda vai poder acompanhar de pertinho o nascimento da filha dele. Se ele der um pulo em Floripa, ele tem medo de quando chegar lá em Florianópolis, ele recebeu o aviso aqui que o bebê tá para nascer e ele não chegar a tempo. Então o Wesley tá vivendo esse fim de ano aí, um tumulto gostoso, um tumulto bom, né? Ser pai é sempre muito bom, é uma dádiva, é uma bênção. Quem seria eu sem os meus filhos? E também negociar uma saída para um grande clube europeu, tá merecendo, tá jogando muita bola, e dificilmente qualquer diretoria que assumir vá
conseguir segurá-lo até o meio do ano, porque as investidas são monstruosas por ele ser muito jovem e ser um lateral muito dinâmico, que melhorou muito no sistema defensivo e no ataque ele é brilhante. Já o John Arias. O John Arias é o sonho de consumo de 3 em cada 4 torcedores no Brasil. Tanto os torcedores do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, querem esse atleta. É um atleta voluntarioso, que sabe fazer gol, que corre muito, cairia como uma luva no time do Flamengo. Será que cairia mesmo? Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, olha a quantidade de pontas que a gente já tem, e o John Arias joga como um segundo atacante, um ponta pela beirada, de vez em quando como meia e tal, mas não é o centroavante que é o ponto principal que a gente precisa, né? Ainda assim, ter um jogador do calibre do John Arias sempre vai enriquecer o elenco. E o Flamengo chegou a sondar a questão do John Arias. Não só o Flamengo, como o Cruzeiro e também o Palmeiras. Acontece que a gente sabe que o Fluminense prefere perder dinheiro a negociar com o Flamengo. Foi assim no caso do Pedro, onde eles perderam 2 milhões de euros vendendo o Pedro para a Fiorentina e não vendendo para o Flamengo. Ainda que eu concorde que John Arias enriqueceria o nosso elenco e daria mais opções para o Felipe Luiz no ano que vem, dificilmente a negociação Flamengo e Fluminense deve acontecer. John Arias quer deixar a equipe tricolor, mas não deve ter como destino o Flamengo. O Galatasaray da Turquia também está em cima nessa negociação e, segundo a imprensa turca, que não é nem um pouco confiável, podem oferecer até 10 milhões de euros para contratar o John Arias do Fluminense. Então, pessoal, apesar de ser um bom nome, dificilmente o John Arias virá para o Flamengo, porque uma negociação Flamengo-Fluminense é muito complicada. Eu queria fazer uma menção honrosa também a Eric Pulgar. Ontem eu falei depois do jogo e me esqueci de mencionar que ele ontem teve participação nos 2 gols do Flamengo. O primeiro gol do Gabriel foi um passe maravilhoso do Eric Pulgar, mas maravilhoso mesmo, passe de craque. Esse passe eu tenho que concordar com o Felipe Luiz, é passe de jogador do Barcelona. Foi maravilhosa a assistência que ele deu pro Gabriel. E depois ele veio trocando passes com o Ayrton Lucas, até que o Ayrton Lucas chutou e fez o segundo gol do Flamengo. Cresce demais o Eric Pulgar, que tem um certo assédio do mundo árabe em cima dele, sem nenhuma proposta concreta nem ao estado do jogador e nem ao Flamengo. E ontem completou 100 jogos, recebeu uma homenagem muito legal no campo, com a camisa de número 100 lá, e deve permanecer sim no Flamengo pro ano que vem. Dificilmente ele deve sair, até porque os desejos do Felipe Luiz têm que ser atendidos. E o Felipe encontrou o meio de campo com o Pulgar e com o menino Everton Araújo, que flui, simplesmente flui. Ontem a gente jogou de novo no 4-2-4. Tomamos 2 gols, é verdade. Mas não por culpa do meio de campo Everton e Eric Pulgar. Apesar do que ontem o Everton foi abaixo daquilo que a gente está acostumado a vê-lo, errando muitos passes. Mas também quem estava na frente estava numa preguiça, né? Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, esse cara não tá fazendo absolutamente nada. Vale lembrar que ainda tem De La Cruz, ainda tem o Alan, que também deve ser negociado agora no começo do ano, mas por empréstimo. Dificilmente o Flamengo vai recuperar já em janeiro os 40 milhões investidos nele. Mas tem uma safra boa de jogadores no meio de campo do Flamengo. Tem Lohan, tem Matheus Gonçalves, tem uma boa safra ali no meio de campo. Tem o Arrascaeta, que deve voltar zeradinho pro ano que vem. Então, e olha que na hora que eu citei os pontos, eu esqueci do Cebolinha, né? Que também volta inteiraço no começo do ano que vem, pode até participar do jogo do Flamengo contra o Boa Vista no dia 11. Então vocês já sabem, em campo, dia 11 de janeiro tem Flamengo e Boa Vista. Dia 15 de janeiro tem Madureira e Flamengo. Dia 18 de janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu. Dia 22 de janeiro, Bangu e Flamengo. Campeonato Carioca tá pertinho de começar. Os jogadores tiveram férias hoje, mas tem eleição e em flashes a gente vai trazendo todo o acompanhamento da eleição do Clube de Regatas do Flamengo. Obrigado, Gerson. Obrigado, Wesley. Obrigado, Gabigol. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os jogadores do Flamengo que aos trancos e barrancos nos trouxeram a Copa do Brasil de 2024. E um agradecimento mais do que especial a você que me acompanhou durante todo o ano, todo santo dia, aqui e no Central do Fla. Me despeço e volto no ano que vem? Ah, de jeito nenhum.
Estaremos aqui todos os dias com vocês, inclusive no Natal e na virada do ano, tá? Agora, aproveita que você tá relax e vai assistir meu vídeo lá no Mundo Agora, desestressar de Flamengo, renovar suas forças, para depois voltar a saber tudo do Mengão queridão, porque agora começa aquela fase de especulações por contratações. O Flamengo precisa se renovar e tem muita coisa vindo por aí. Tô esperando vocês lá no Mundo Agora. Obrigado por tudo, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.